Olá, estamos aqui para gravar mais um podcast hoje, de dentro para fora, Promessa Goianazes. Estamos aqui com o nosso irmão Felipe para me ajudar hoje nessa entrevista. Fala aí, Felipe. Olá, paz do Senhor a todos. Muito feliz de estar participando de mais um podcast aqui da IAP Goianazes, Promessistas Goianazes. Quero já aproveitar a oportunidade, pedir para vocês curtirem, compartilhar esse vídeo. Nos ajude a espalhar o Evangelho, nos ajude a espalhar a Palavra de Deus. Nos ajude a fazer com que esse vídeo chegue às pessoas certas. Então, compartilhe esse vídeo com um amigo seu, compartilhe esse vídeo com um familiar seu e nos ajude a espalhar a Palavra de Deus. É isso aí, Fê. Irmãos, tem um QR Code aí na tela de vocês também, no cantinho. Se você puder contribuir com essa obra, né? Nós estamos iniciando, tem muitas coisas novas que nós queremos fazer e precisamos de recursos. Né? Se você não puder ofertar, fique tranquilo. Só de você curtir, como o irmão Felipe já falou aí, você já nos ajuda, né, no algoritmos do YouTube aí para ele recomendar os nossos vídeos para outras pessoas. E isso vai avante. Vou explicar do projeto aqui antes da gente apresentar a nossa convidada. A ideia do projeto de dentro para fora, além de trazer a história de alguns irmãos, os testemunhos da obra que Deus fez na vida dessas pessoas, a nossa ideia também é mostrar a nossa estrutura. Por quê? Né? Algumas pessoas talvez não conheçam o que nós podemos oferecer para suas crianças, para as famílias, né? O que Goianazes tem para oferecer para as pessoas que querem, estão procurando uma igreja para congregar. Então hoje a gente vai partir um pouco mais para esse projeto. E é por isso que nós estamos com uma convidada diferente aqui. Vamos apresentar ela, Felipe? Vamos! A nossa convidada de hoje é a nossa irmã Virgínia! Isso é palmas para Virgínia. Antes da Virgínia dar a palavra aqui, a Virgínia é nossa líder do MCA. Então ela já vai se apresentar e já vai explicar pra gente o que significa essa sigla para você conhecer MCA. Virgínia, é contigo. A paz, irmãos. Paz. Bem feliz de estar aqui hoje, né, iniciando aí esse projeto, falando um pouco, né, do que a igreja, dos projetos internos da igreja, né? Então isso é bem importante. MCA significa Ministério de Crianças e Adolescentes aqui da nossa igreja, né? Então, antes era de JAP, aí mudou a nomenclatura, né, para ficar algo mais curto e ficou Ministério de Crianças e Adolescentes. Que legal. Então vocês já entenderam, né? Hoje nós vamos falar da nossa estrutura, tudo que a gente tem para oferecer para as nossas crianças, para os nossos pequenos. O que a gente tem aqui de projetos legais, o que acontece. Mas antes de você falar um pouco do MCA, eu queria que você contasse quem é a Virgínia. Quem é a Virgínia, né, Márcio e Felipe? A Virgínia, ela não nasceu aqui na igreja, né? Então eu não sou promessista de berço, mas eu vejo assim o propósito de Deus mesmo hoje, olhando para trás, né? Ao longo agora desses 30 e poucos anos, o que Deus faz na nossa vida lá atrás, e acho que faz muito sentido com o que eu faço hoje, né? E só para vocês entenderem, talvez ninguém saiba, mas eu venho de um lar que não era cristão. Então, meu pai e minha mãe, na época, né, eram católicos. E a gente foi morar num bairro que eu pensei assim, eu falei, caramba, eu precisava falar algo diferente que converse com o que Deus tem me chamado, né, para atuar no MCA. Então, muito legal que eu fui evangelizada bem pequena, por uma igreja chamada Lírio dos Vales, e eu era soldadinho de Cristo, então eu sempre gostei de cantar, e eu tenho uma recordação desse lugar, porque tinha um casal de pastores, até me emociono, porque isso me trouxe muita memória afetiva. Eles iam chamar minha mãe e meus irmãos para ir para a igreja. Que legal. E acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso, e marcou muito essa fase da minha vida, assim, de infância. Então, ali eu conheci Jesus. E eu lembro, assim, uma memória afetiva muito forte, que você chegava lá, tinha um lanche, e todos nós tínhamos um copinho com o nome, aqueles copinhos brancos, assim, com a tampinha colorida, bem antigo. Sim. Então, a gente tinha aquele copinho com um nomezinho, né? E a gente ia cantar e tal. Você se sentia especial ali, de saber que você chegava num lugar e tinha um copo com o seu nome, né? Sim, e era muito legal, porque eles tinham campanhas. Imagina, minha mãe e meu pai, sem família aqui em São Paulo, com 4 filhos, e a gente
Eu, pelo menos, lembro de época de frio, assim, eles chegarem com aquelas cobertas e doarem. Então, assim, era coisas que você não entende, mas que você olha e fala assim, nossa, eu, de alguma forma, eu fui evangelizada lá atrás, porque Deus, ele tem um propósito lindo nas nossas vidas, e através dessas pessoas, de ter esse cuidado. A semente ali, né? Exato, exato. E eu tenho essa recordação. E acabou que a gente mudou de lugar, mudou, né? Era longe de ir para essa igreja. Aí eu comecei a ir para uma outra igreja. Só que imagina, eu ia sozinha para uma igreja perto da minha casa com umas amigas. Quantos anos você tinha? Só para ter uma ideia, assim. Olha, gente, eu tinha uns 11, 12 anos. Nossa, novinha. Novinha. Então eu ia para a igreja, eu sempre participei. Era uma igreja católica. E eu participava lá porque eu não entendia essa divisão de igreja. Eu queria estar em algum lugar. E minha mãe achava legal, né? Porque pelo menos eu não estava... assim, eu estava num caminho bom. Sim. Né? Então eu passei para a igreja. E muito assim... do que Deus fez, eu já tinha meio que esse caminho. Então, eu sempre, por mais que eu não tivesse ainda uma experiência genuína com Deus, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Assim, mas eu não sabia explicar, né? Porque você viveu uma infância, né? Eu queria falar muito da minha infância, que eu entendo algumas coisas hoje. Então, essas pessoas que falaram de Jesus para minha família, evangelizaram a minha mãe, falaram de Jesus para nós, crianças, né? Eu e meus irmãos, essas idas que a gente tem, essa memória afetiva ali naquela igreja, de participar ali do coral. Eu lembro que eles tinham uma sainha, uma camisetinha escrito Soldadinho de Cristo. Que legal. Então, isso me marcou bastante, assim, a minha infância, né? Você acredita, sem te cortar, que essas lembranças, elas impulsionam você hoje a trabalhar com crianças na igreja? Sim. Lembrar de tudo que você viveu, o quanto te ajudou, né, na sua caminhada cristã, e saber que hoje você precisa retribuir o que fizeram para você um dia. Sim, sim. Acho que é você olhar para trás e entender que não é só o servir, né? Quando a gente fala de uma criança, a gente planta uma semente que a gente pode saber que nem floresceu, e daqui 20 anos você encontrar a pessoa ali, ela falou, pô, tia, Exatamente. a gente falou, a gente teve aquele encontro. Então, assim, eu acho que isso que é o gostoso do trabalho, né? Você vê aquilo lá na frente. Então, foi bem especial esse momento que eu passei, assim, quando eu era criança, viu, Márcio Felipe? Me marcou muito, muito, muito. Legal. Mas aí, como que foi depois sua adolescência, sua conversão? A Virgínia já é casada, ela vai falar um pouco da família dela, mas fala um pouquinho do processo. Então, aí Rapidinho, até... Virgínia, Sim. desculpa, teve algum momento nessa trajetória, por exemplo, você começou lá cantando, tudo certinho, e em algum momento você chegou a se distanciar, ou não, ou sempre permaneceu nos Então, caminhos, como, imagina, né, uma criança indo sozinha para a igreja, né? Eu tenho essa memória, eu indo assim, sozinha mesmo. Não lembro, eu não tenho muita memória, assim, de estar com os meus irmãos. Eu ia sozinha com uma vizinha que levava. Mas, assim, aí eu me mudei. Aí, quando eu me mudo, só tinha uma igreja católica que tinha um projeto que as crianças ficavam lá a tarde toda, uma parte do tempo ali da escola. Eu não ficava, mas aí uma amiga que estudava comigo na escola, ela falou assim, Virgínia, vamos. Aí eu comecei a ir, participava ali dos grupos, né? Então, eu comecei ali, a minha parte ali dos 11 anos até uns 15, 16 anos, eu era bem participativa nessa comunidade católica. Bacana. Bem participativa mesmo. Quando eu falo Legal. bem participativa, eu fazia tudo, assim, preparava a igreja, tinha um culto, né? Uma missa das crianças, então eu preparava. Então, na época, a gente tocava flauta, Nossa, eu cantava. Que legal, então, bastante assim, coisa. gente, Era bem ativa. eu era bem ativa, mesmo sem entender. E tinha uma pessoa lá, que era uma professora dos jovens, e eu quero contar isso porque me marcou muito. A gente precisava, a lição era para falar sobre os 10 mandamentos. Então, era para falar sobre os 10 mandamentos.
E ela falou assim, ó, vocês vão trazer coisas que vocês gostam pra gente realizar essa atividade. Aí ela pegou, esticou aquele papel assim, marrom, que eu esqueci o nome, e mandou a gente levar. Na época eu era fã de um trio de cantores, né? Não vou nem falar aqui. Mas eu era fã de um trio de cantores, e eu levei a foto deles. E aí em cima estava assim, não terás deuses, né, diante de ti, e somente adorará o teu Deus. Aí eu peguei e colei aquela foto. Aí eu peguei e falei assim, cara, se eu não posso gostar desses cantores, né, o que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Aí eu nunca mais voltei. Me deu assim um estralo. E aí eu falei assim, acho que isso não tá conversando, entendeu? Com aquilo que... E isso me marcou muito, porque fala, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu entendi, eu falei assim, tá estranho aqui, né? Então isso me marcou. E eu peguei, me afastei da igreja, né? Me afastei. Então aí eu começo aí, só para entrar na pergunta, Fê. Aí eu já tava com meus 16, 17 anos, que foi aonde assim a vida desandou. Você se afastou, né? Não sei quem era Deus, assim, literalmente. Eu comecei a andar com as minhas próprias pernas. Então essa foi a verdade. Então assim, você se vê fora mesmo, porque você não tem, assim, forças, né? Então, você vive num ambiente... É uma vida sem propósito algum, né? Sem propósito. Muito bom, Márcio, é isso. Você viver sem propósito. Então, você vive por viver, você acha que tudo gira em torno daquilo que você está vivendo ali no momento, você passa a não ter respeito pelos pais, você passa a não ter amor, você passa a achar que você é dono do seu nariz, né? Então, você é autossuficiente, né? Tem todas essas coisas, então, né? Assim, é um período... Não sei, né? Eu entendo, assim, que Deus... ele tem um jeito de trabalhar que depois a gente entende, né? E assim, quando Deus, ele coloca pessoas no meu caminho... Então, assim... aos 14 anos eu fui fazer uma entrevista, passei e eu começo a trabalhar. Então eu estudava e trabalhava. E comecei a trabalhar. E quando eu começo a sair muito, né, a viver uma vida desregrada, né, digamos assim, eu começo a perder a noção das coisas. Então, imagina, ir para a faculdade, teve uma época que eu estudava de manhã, então, às vezes ia virada de balada, você chegar um domingo e virado, então você não almoçar com a sua casa, com a sua família. Então, ter várias situações que você fala assim, meu Deus, né? O que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo com a minha vida? Aí, Deus vai, assim... orientando e vai dando direcionamento. E nessa fase aí, vamos colocar aí dos 17 até os meus 20 anos, foi assim, eu posso dizer que foi a pior fase da minha vida. Pior fase. Porque eu tive... como que eu posso te dizer? Você está, de fato, ali no fundo do poço mesmo. Porque você não tem forças para nada, você quer seguir os seus próprios... sabe, devaneios, você acha que você é só eu no mundo, e legal que, assim, o que me marca muito, assim, nessa fase, que eu estava bem desviada, é que minha mãe começa a se posicionar em oração por mim. Olha só que legal. Sua mãe era cristã carismática? Nunca frequentou. Mas, assim, sempre, onde minha mãe trabalhava, sempre tinha alguém cristão, então falava assim, vamos na igreja? E minha mãe começou a ir, pontualmente. Entendi. Entendeu? E eu percebo esse posicionamento da minha mãe de começar a orar por mim. Mas, gente, pra mim, indiferente, né?
E minha mãe começa a se posicionar em oração por mim e falando, filha. E era engraçado, toda vez que eu ia sair, Márcio, minha mãe falava assim, Felipe, vai com Deus, filha, sabe? É pra você ver, era uma coisinha ali, né, que... E teve um dia que eu tava demais, saindo de segunda a segunda, e eu tava indo pra uma casa de uma amiga, tarde da noite. Aí, uma irmã falou assim pra mim, moça, aí eu falei, oi. Aí ela falou assim, olha, 1000 vão cair a tua... Eita. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita e tu não será atingida. Glória a Deus. Aí ela falava assim, Deus tem um chamado pra você. Eita. Hoje você não entende. E aí eu peguei e falei assim, ai meu Deus, me assustou. Me assustou, aí eu peguei, saí, aquilo não me impediu muito. Enfim, aquilo me marcou. Teve uma vez que eu fui encontrar com a minha mãe. Eu tinha mentido um dia antes pra minha mãe. E eu fui encontrar com a minha mãe trabalhava no centro. E ela falou, Vi, vai me encontrar pra gente comprar umas roupas e tal. E eu fui encontrar com a minha mãe. E aí eu tô saindo da estação da Sé, isso me marca muito. Aí tá um homem de terno, com uma Bíblia na mão, aí ele pega no meu braço. E minha mãe falava, Vi, ó, você sai, vai. Minha mãe trabalhava no pátio do colégio, minha mãe falou assim, ó, você sai e já entra ali pro pátio. E o cara segurou na minha mão, o homem, aí eu olhei pra cara dele, eu sei até hoje a feição dele, aí eu entendi que ele ia me perguntar horas. Aí eu, olhei assim, eu falei, tô sem relógio. Aí ele falou assim, não, você mentiu ontem pra sua mãe. Nossa. Você mentiu ontem pra sua mãe. Você mentiu e começou a falar tudo. E ele falava nomes, gente. Eu nunca vivi isso na minha vida. Aquilo foi muito, assim, porque uma coisa é você ver isso dentro do ambiente espiritual da igreja, né? Exatamente. Agora... Você vê que realmente era Deus, né, falando com você. Ele era Deus me dando, assim, alguns sinais. Uhum. E passou, né, só para resumir aqui, passou um tempo, eu várias vezes, gente, aconteceu várias coisas. Já vi pessoas se acidentarem e eu não estar no lugar. Eu já vivi muitos assalto. Livramentos, né? Deus já estava guardando você já. Vários. Eu já vi várias coisas. E eu, assim... ter o livramento mesmo, de morte mesmo realmente, na minha vida, né? Sabe? Então, eu vi várias coisas. E passando desse período, né, dessas coisas assim, eu pego e falo, aí eu começo a pensar, né? Eu falo, meu Deus, eu começo a ter um medo, assim. É um temor hoje, né? É um temor, mas esse temor não é o temor que a gente tem hoje, é medo, né? É medo. Medo da consequência, que medo. é diferente. É um medo que você tem, assim, que é terrível. Então, eu comecei a sentir esse medo. Então, eu falava assim, ai, meu Deus, o que pode acontecer, né? Se eu fizer isso, se eu não fizer aquilo. Então, eu começo. E eu percebo que eu começo a levar uma vida que, assim, eu não prosperava, sabe? Eu conseguia arrumar empregos legais e acabava saindo. Olha que coisa, né? E eu saía. Eu tô cansada, eu saía, sabe? Então, eu tinha um comportamento diferente, né? E começa a acontecer isso, até eu chegar ali nos meus 19 anos, que meu pai falece. Então, meu pai morre. Eu fico mais revoltada ainda. Então, saio mais, faço tudo. O que eu fazia em dobro. E aí, minha mãe muda pro apartamento sozinha, né? Eu vou depois, aí eu falo, ai, mãe, tem que ir, né? Que eu tava muito presa ainda onde eu morava, com as minhas amizades. E aí eu vou. No que eu mudo essa chave, né, de que o falecimento do meu pai e tal, para ser bem mais breve aí, eu tô indo trabalhar, encontro, né, o Douglas na perua, a única perua que tinha para chegar no apartamento. Olha só. Então, assim, foi muito interessante. E ele começa a conversar comigo, porque a gente já se conhecia de vista da escola em 2000 e tanto. E a gente estudava no Tatuapé, então, assim,
são coisas que Deus vai ali linkando, né? Propósito de Deus, né? Propósito de Deus. E a gente pega e eu achei estranho que eu comece a falar pra esse menino. E eu nunca tinha namorado, viu, gente? Caramba. Nunca tinha namorado. Eu gostava de sair, dançar e tal. Aí eu peguei e falei assim... Aí ele começa a conversar comigo e tal. Aí eu falei... Nossa, esse menino é diferente. E aí um dia eu falo assim pra ele... eu vou num lugar tal, vamos? Aí ele fala assim... Não, eu não vou nesses lugares, não. Olha só. Eu não vou, não. Que coisa. Aí eu falei... Meu Deus, que menino diferente. Então é aquilo do bom testemunho mesmo, ele é né? muito bom, ele é muito esquisito, um dos dois. Falei, cara, né? Tô aqui, né? O menino, não, eu não vou, não, eu não faço, sabe? Muito Isso te firme. despertou uma curiosidade de conhecer mais ele, de Me despertou. saber o porquê que ele é assim, né? Me O porquê que ele despertou. não vai, né? E ele fala assim, falava assim, fica na paz, abençoada, tem que ir pra igreja, sabe? Olha só. Tá tendo campanha da família na minha igreja, ele falava. Aí eu falava, amém, irmão, né? Então, assim, eu falava, nossa, esse menino aí é meio doido. Só que, assim, antes disso, eu começo a frequentar uma célula, começo a ir pra igreja, vejo alguns milagres. E uma irmã fala assim, olha, Deus me mandou te falar que você vai casar com um filho de um pastor. Aí eu falei, coitada, agora tá doida de vez. Pirou na batatinha, né? Porque a gente fala assim, gente... A gente duvida de alguns propósitos de Deus, né? A gente fala, não é possível, não é loucura. Não, falava, não, esquece. E foi quando, né, aí eu e o Douglas, né, a gente se apaixona, né, eu conto essa história até para minhas filhas. Legal. A gente se apaixona e a gente resolve namorar e ele muito... É assim, não, tem que ser assim. Aí eu falava assim, quando que você vai me levar na igreja? Aí ele falava assim, sábado. E comecei a vir pra igreja. Olha só. Posso dar eu quero dar um recado aqui pro pessoal, que é interessante a gente frisar desse seu relacionamento com o Douglas, né? Porque a gente muito se discute. O pessoal da igreja pode namorar com pessoas de fora. Eu costumo dizer isso, desde que você esteja ancorado nas suas raízes. Sim. E o Douglas era um menino ancorado no que ele acreditava. Ele não deixou de ser influenciado pela paixão pela Virgínia. Sim. Ele foi âncora para trazer a Virgínia para os caminhos corretos. Né? O que a gente corre um risco em relacionamentos assim é quando você não está ancorado, você se apaixona e você acaba indo para outra linha, você sai dos caminhos. Exato. O Douglas não, ele teve muita firmeza para falar, eu acredito nisso, Virgínia. Você quer andar comigo? É assim. Isso a gente tem que falar dessa importância. Sim. Então, assim, foi algo muito de Deus mesmo, assim, a gente se encontrar e os propósitos do Senhor também de encontro aquilo que a gente estava buscando, né? Então, você vê, né? Você vê no mundo, né? As coisas estão muito banalizadas. Então, você construir uma família, você entender os valores disso, você entender que se você orar, se você buscar, as coisas vão acontecer. Então, você começa a entender. Então, assim, eu começo a vir para a igreja, lógico, né, gente? Tô namorando, vou para a igreja. E é uma época da nossa igreja, lá na Rua Andes, que a igreja era muito movimentada. Na Ida Radiante. Ida Radiante Bonfante, 85, Isso, olha eu. Antes é aqui. Então, assim, lá a igreja estava num momento muito movimentado. Então, tinha culto do Partido Pão, culto do Testemunho. Então, eu comecei, eu e ele, com o meu sogro, com a minha sogra. Já foi no 220, vigília, né? E ia já pra entrou tudo. Avivada, né, gente? Já entrei avivada. Então, você começa a participar das coisas, participar. E aí, num culto da família, Diaconisa Elis, que se estiver nos ouvindo aí, começa a pregar. Eu, assim, meu corpo foi ali para me reconciliar com Cristo. Que legal. Bacana. E eu chego ali chorando e choro e falo agora... Eu me emociono toda vez que a gente fala de conversão, é muito cara, lindo, Márcio, porque você vai... É o primeiro amor mesmo. Você você só vai. Você flutua, na verdade, né? Você flutua. Você vai, você aceita Jesus. Eu tive uma mudança mesmo, Márcio.
eu acho até importante, para quem estiver nessa fase, a gente tem que literalmente cortar tudo. Exato. Eu fui E muito abandonando, radical. né? Eu fui muito radical. Quando eu vim para Cristo, eu falei, eu vou viver essa vida. Eu quero isso para mim. Aqui eu me encontrei, sabe? E você começa a entender como que é a igreja, como que funciona as coisas da igreja, que é tudo muito novo. É o agir do Espírito Santo, né? Ele entra em você e você fala, meu, isso aqui eu preciso cortar, preciso tirar, não me serve mais, né? Tremendo. Lá em Tito, capítulo 2, verso 11, 12, ele fala que a graça ela tem duas vias, né? A graça ela salva e ela ensina. Sim. Ensina a abandonar, a renunciar às paixões mundanas, a viver uma nova vida. Então essas duas vias. Não tem como a graça entrar e ela não ensinar a gente a renunciar às coisas. E você começou a viver tudo isso, né? Então aí você quer essa mudança de vida. Então você quer essa mudança, você fica sedento por essa mudança de vida. Então eu mudo, assim, radicalmente. Mas assim, o Espírito Santo é tão lindo que ele faz tudo assim, ó, né? Tudo bem, né? Hoje eu olho, acho que foi rápido, mas para Deus, de repente, deu um trabalho maior. Mas Deus foi colocando alguns direcionamentos, colocam pessoas. Eu falo aqui da IAP de Guaianazes, que nos receberam, que oraram por nós, que nos orientaram, que deram um direcionamento. Um suporte, né? Exato. Então, é uma igreja que sempre falam, né? É amor. Então, eu recebi muito amor mesmo, de chegarem e falar, de onde você é, o que a gente pode te ajudar? E eu fui entrando nas coisas, me envolvendo com as coisas do Senhor, e até que um dia, né, só para a gente finalizar essa parte aqui do testemunho, que é bem importante, que eu tô colocando aqui, né, gente, os principais resumido, pontos, né, que Sim. acho que é legal. Que eu acho que marca e linka muito com o Ministério, né, de Crianças e Adolescentes que a gente vai falar agora. Eu vou para um culto de crianças com o Douglas. Imagina, sábado à tarde a gente via para os cultos, né? Uhum. Então Você mudou totalmente, né? Totalmente. Antes você fazia o que no sábado à tarde? Eu nem sei onde Ela eu tava estava. uma ressaca da sexta, né? Sei lá onde eu estava. Mas assim, você chega, 9 horas, meu sogro passava lá para me buscar, já estava pronta. E eu falei para minha mãe, ó, aqui é assim, 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 aqui agora a gente vai fazer dessa forma. Minha mãe hoje é nossa membro aqui da igreja. Sim, batizou tem quantos tempos? Tem 2, 3 anos? 2 anos. E Gente, Deus, você passou a evangelizar a sua mãe. A minha mãe era abstinente. Olha. Sem nem ter vindo pra igreja. Legal, porque você já mostrava pra ela, Mostrava. Né? E ela... Quero mencionar o Jorge também, o irmão da Virgínia, Sim, que agora meu irmão também tá tá vindo congregando também. com a gente. Minha sobrinha, meu sobrinho Vinícius. O Vinícius eu vejo ele. Então, assim, a gente olhar e ver a mão de Deus mesmo conduzindo todo mundo ao evangelho. Isso é lindo demais. É lindo. Muito lindo. E muito, muito legal que eu vou nesse culto de crianças. E o tema era o batismo no Espírito Santo. E no final, colocaram as crianças todas lá na frente. E eu tô aqui. Não participava de nada, nem sabia. Aliás, eu sabia, mas eu não entendi. E as crianças lá orando. E começaram. Eu lembro que o pastor Evaldo, né, o Dida, falava assim, vem, se você quer ser batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. E aquela oração, gente, eu estava sentada assim, olhando aquilo só. Sabe quando você não... Sem muito interesse. Nenhum interesse. Falei, ok, né, vamos ficar aqui. Sentei ali nos primeiros bancos, eu lembro exatamente a roupa que eu estava, e eu sentada ali, olhando, vendo aquele movimento, aquele vai e vem ali, daqui a pouco, 13 crianças foram batizadas no Espírito Santo. Nossa. Que legal. Foi tremendo. Você lembra que ano que foi? 2011, 2012. Pouco mais de 10 anos. Pouco mais de 10 anos. Aí eu chego, aquele fogo descendo, as crianças, aí daqui a pouco a irmã Leda, do Luiz, ela pega e fala assim, vamos lá orar, vem. E o Douglas, ele sempre foi muito assim, deixa ela. Ele nunca ficou, vai, tem que ser assim. Sim. Eu acho que ele via também essa transformação, então ele ia com calma. Aí ela pegou, olhou assim pro Douglas, né, querendo dizer, vou levar ela lá, né. Aí o Douglas,
só que quiser ir, né? Aí eu levantei e fui. Aí pego ali na mão das irmãs, começo a orar. Aí daqui a pouco vem o pastor Roberto e começa. Vai orando, vai dando glória a Deus, vai pedindo a transformação, o Espírito Santo vem. Eu ouvi a voz do pastor Roberto, muito assim, até hoje eu fecho o olho assim, eu lembro dele, sabe? Vai dando glória a Deus, ele passeava assim aonde eu estava. Irmãos, fui batizada no Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que lindo, bênção. viu? Aí chama-se todo mundo para ir lá na frente, 13 crianças. E só eu tinha... E a Virgínia, 13 crianças e a Virgínia. Então olha o propósito do Senhor, Já né? tinha um propósito. Aí tinha ali um monte de criança e eu. Aí eu falei, amém, Senhor, que legal. Você escolheu esse dia junto com as crianças, né? Que legal. E o legal é que no outro dia todo mundo, meu, cara, que demais, tal. Bacana. Tipo, parabenizando alguns que falavam assim, cara, eu tenho anos de igreja e eu nunca vi isso. Então, assim, foi uma experiência muito boa, né? Você ganhar aquela medalhinha. Eu ganhei a medalhinha igual as crianças. Olha, que legal. É importante, que nem você falou, para linkar isso com o MCA, que agora a gente vai falar um Sim, pouquinho do sim. ministério, né, do MCA aqui na nossa igreja. Antes de a gente partir, só manda um beijo para suas filhas, porque eu sei que elas vão cobrar, mãe, você não mandou um beijo, manda um beijo Eu pra quero ela. mandar um beijo pra Valentina, pra Antonella, pro Douglas, meu marido parceiro aí, que, assim, né, tem sido... Parceirão, né? Um alicerce na nossa casa, né? Então, é muito bom, né? Hoje ver essa transformação de vida, né? E hoje tentar... Eu sempre falo, né? Hoje o nosso objetivo maior, falando da minha família, é que minhas filhas vivam o evangelho de uma forma, assim, genuína, sabe? Genuína. Porque elas têm uma oportunidade... Todas as crianças que eu vejo, muitas, né? Elas têm uma oportunidade, assim, de ouro, sabe? De crescer nesse ambiente. De crescer Nascer nessa... ricas, né? Ricas. De nascer nessa atmosfera espiritual, sabe? De ter uma mesa farta, né? Então, assim, hoje, você chegar ali... Como que é os desafios? Daqui a pouco a gente vai descer lá, irmãos, pra gente Isso. conhecer a estrutura. Vocês têm cada coisa que vocês vão ver extraordinárias lá no nosso... Não é porque a minha igreja não, irmãos, mas eu falo com orgulho porque nós temos um cuidado muito especial. Mas fala dos desafios, assim, como que é hoje pra você ser líder do MCA? Já tem algum tempo. Isso se torna, assim... Gente, é uma coisa tão... Eu falo, né, que o Ministério de Crianças e Adolescentes... não comparando com nenhum outro ministério, né? Mas a gente, todo sábado é um evento. Então, todo sábado é alimentação, todo sábado é professor correndo para aula, todo sábado as crianças chegando sedentas. Então, a gente, lógico, né? Com a orientação de Deus, com o direcionamento de Deus e com tudo aquilo que Deus vai fazendo, a gente percebe. Porque, assim, quando a gente vem para esse espaço... para esse lugar novo, né? Para esse prédio novo, eu começo a ler alguns livros. Então, tem um que é Pastoreando o Coração das Crianças. Eu começo a mim... Porque, olha só, eu fui chamar um casal para ser padrinho do meu casamento. E a gente está na sala, finalizando, e começamos a orar. Só para vocês entenderem. Aí o irmão fecha o olho e fala assim, Virgínia, Deus ainda está mudando muito sua vida. E Deus me mostra você cercada de crianças. Olha só. Mas Deus, Olha rapidinho, só. Deus sempre teve um cuidado de falar com você de uma forma... Eu tô lembrando lá da Praça da Nossa, Sé, sempre. do homem que pegou na sua Exato. mão, da mulher Sempre. no dia... Pra você entende que tudo vai assim. E muito engraçado que domingo passado eu estava aqui na igreja, eu sento ali com as minhas filhas, aí vai chegando. Aí eu começo, Deus me trouxe a memória, domingo passado no culto da família, eu tendo essa lembrança, falando, olha, o irmão falou que iam ter crianças me cercando, e eu vejo isso. E o que acontece? Hoje, lá, o Ministério de Crianças e Adolescentes, ele é composto, né? Só para vocês entenderem e para o pessoal de casa entender. Eu tô na liderança, tem a Rosângela e a Cibele que me ajudam, a gente sempre tem uma coordenação, assim, para ir trocando, que eu acho que é importante. Bacana. A gente tem hoje 18 professores.
Bastante. que nos ajudam. Que legal. Bastante. Uma equipe Então, não grande, sei se né? todo mundo sabe, mas é muito professor. Muito bom. Porque é uma escala, né? Então, a gente tem 5 salas, 6 salas, né? Agora com berçário. Porque o espaço lá começou a ficar pequeno. Então, a gente começou... Graças a Deus, que Glória venha a mais Deus. crianças. Que fique E menor assim, ainda. E hoje- detalhes, não é só crianças filhos de crente que estão nascendo, né? Porque Então- né, esse crescimento natural de pais promessistas que vão gerando filhos, Sim, né? sim, não são poucos. Mas também a gente tem esse outro crescimento que vem de pessoas de fora. Exato. Então, assim, e falar um pouco disso, né? Até entra muito aqui, né? De dentro para fora, né? A gente hoje tem uma estrutura de MCA que as crianças não ficam mais, assim, no momento de escola bíblica. Eles gostam de ir para lá. Eu Gostam. posso dizer que o meu filho, ele cobra, já é 8h30, nós estamos Nossa. atrasados com o café. Pois é, então assim, eles gostam muito do ambiente, gostam muito das professoras. A gente avançou muito, então hoje é legal falar, Márcia e Felipe, hoje a igreja fornece o lanche para todas Olha as que crianças, bacana. então a gente faz um lanche com cuidado super especial, a gente ainda tem muitos projetos para melhorar isso, né? Para mim, o meu sonho é chegar aqui, as crianças comendo salada de fruta, suco natural, mas vamos deixar para o futuro. Ah, mas a gente pode sonhar. Vai só chegar, pedir vai pro dono. chegar. O dono dá. A gente faz É assim, verdade. vira e mexe, a gente faz pipoca, a gente fez esses dias hambúrguer. Nossa, que Então, assim, bacana. a gente gosta de O trazer Pedro muito tá balançando isso. a cabeça ali, é verdade. Então a gente gosta disso, porque é marcar, sabe? Verdade, é marcar. marcar. Eu não sei. Quando Deus fala sobre esse trabalho, Deus fala assim: que ninguém fique no meio do caminho, Virgínia, que ninguém fique no meio do caminho. Porque eu falo isso, a última vez que eu preguei, eu falei isso. Pra mim, é triste você ver um filho de crente, pode ser minha filha, minhas filhas amanhã ou depois, desviado, entendeu? Porque de repente passou batida aqui na igreja. E quando eu começo a ler esse livro, só voltando aqui, Pastoreando o Coração da Criança, a pessoa que escreve, até me fugiu o nome da autora, ela fala assim, que ela começou a visitar ministérios e quando ela chegava, via a igreja linda, maravilhosa, aí ela falava assim, eu quero conhecer onde vocês acolhem as crianças. Aí levavam para o fundo da igreja, numa sala, geralmente toda mal acabada, e as crianças ficavam lá. E quando eu estava construindo aqui, aí eu sentei com o Timba na época, com a Cibele, eu falei assim, eu quero como se as crianças estivessem entrando na arca. Tá certo. Então, assim... Cara, que ideia legal. Não Ótima é? ideia. Então, assim, todo mundo que vem aqui fala, nossa, que sensacional. Por quê? Tem que ser um lugar que assim, na nossa simplicidade, na nossa humildade da nossa igreja, mas que a criança... É um lugar de acolhimento, Sim. né? Que elas queiram vir, né? As todo salas sábado, né? ali com o tema, Aham. então vocês vão ver no É vídeo. incrível que toda vez que a gente... Sim, eu tenho prazer mesmo, quando vem pessoas visitar a nossa igreja, eu falo, vamos lá conhecer nossa estrutura? É entrar no MCA, as pessoas falam, meu, que sensacional. Você Que vê a organização, decoração, que né? A limpeza, decoração até a da limpeza, sala. o pessoal fala Sim. que limpeza, que tudo Isso. muito organizado. Eu queria que todas as nossas igrejas fossem assim. Então, isso é muito bom a gente ouvir. A gente fica E muito assim, feliz. Márcio, o que me deixa assim feliz e grata a Deus, porque a gente consegue atender de sábado 70, 80 crianças. Bastante. Então são Nossa. bastante crianças. A gente consegue fazer momento de cultinho Olha, com que eles. bacana. Começa ali, de fato, um discipulado, né? Então começa ali. A gente vai colocar uma foto aí, porque não sei se a gente vai conseguir gravar ao vivo lá, mas a gente vai mostrar as fotos do culto, né? Que eles têm lá das Isso. crianças, eles pregam, né? Eles cantam, Nossa, é eles fazem maravilhoso. tudo. Eles fazem tudo. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento. Exatamente. E eu não poderia deixar aqui de mencionar, a gente tem o Vando, né, da Andréia, o diácono Evandro. Então, assim, Deus assim, usou muito a vida dele, né, e tem usado. São hoje, aquelas pessoas que entram na nossa vida, né? Que às vezes ninguém sabe quanto que elas ajudam, né? E é importante mencionar. então, assim, o diácono Evandro, ele se dispôs. Então, hoje, a gente atende aí 17 crianças do Jardim Pantanal. Então, são crianças de uma comunidade carente mesmo, que eles vêm aqui. Ele vai lá buscar eles, Vai né? lá buscar de manhã. Pega eles lá, traz aqui 9 horas. Aí eles passam aqui o momento da escolinha, né? Aqui na escola bíblica.
eles acabam pegando um pouco do culto, então falar aí para os irmãos, né, que sempre vê ali a gente sentada ali com as crianças, então são essas crianças que a gente atende. E quando você começa a conversar com essas crianças, você fala assim, é uma semente, sabe? Exato, eles estão saindo daqui com uma semente que tenho certeza que vai brotar lá no lar deles, nos amiguinhos deles, assim na escola. Como você contava para sua mãe, né? Mãe, agora é assim. Exatamente. Elas chegam hoje, né? É uma casa, semente, sabe? Que está sendo lançada ali. Isso. Legal. Então, é uma semente que os professores lançam, né? Que eu falo ministério, né, representando aqui, mas é que Deus mesmo vai usando a vida dos professores, vai usando e vai trazendo estratégia, usa a vida do diácono Evandro para trazer essas crianças aqui pra gente, para estarem nesse ambiente. Você, sábado, você senta ali um pouco, um ou outro já começa a ler a letra da música e cantar, você começa a observar. Então, assim, ainda que for lógico, né? A ideia é que sejam todas. Sim. Mas ainda que for uma marcada por esse momento, glória a Deus, né? Verdade, então, assim, é gratificante esse projeto. Então, a gente atende essas crianças, né? Tem crianças aqui da comunidade que a gente fez um trabalho também muito legal das crianças ofertarem. Então, a gente sempre faz aí todo ano o cofrinho ali na época de missões. Então, a gente conseguiu arrecadar um valor, compramos brinquedos e as próprias crianças foram lá levar. Olha só. Então, foi muito legal, porque as crianças trabalho. ficam ansiosas e querem também abençoar, porque eu falo, a gente tem crianças muito ricas, né? Então, se a gente puder ensinar desde já esse discipulado, de oferta, de entender, né? De exato, amor de cuidado, ao próximo, né? A gente gera uma geração, Márcio, muito mais forte, sabe? Muito mais crente. Muito mais crente. Para ir muito mais além do que a gente foi, sabe? Para ir longe. Glória. Quando a gente pensa nisso, a gente fala assim, não, eu quero que minha filha vá muito mais, né? Porque você começa a ver que dentro da sala de aula não tem diferença, sabe? Eles passam pelas mesmas coisas. Exato. E hoje, né, a gente está aí 3 anos, né, no ministério. Eu estava esses dias falando com uma amiga, eu consigo até escrever hoje um livro sobre cada criança e como ela vive dentro da casa dela. Porque você começa a perceber, você começa a ver a orientação. Então, legal. Assim, lógico, o MCA, ele está aqui para receber todas as crianças, para receber as crianças carentes, para receber as crianças da comunidade, que eu acho que é importante. Exato, isso mesmo. Mas, além de tudo, enfatizando, esse trabalho também, ele precisa ser ali semanal, sabe? É Jesus em todo o tempo, isso. É o pai e a mãe chamando a criança para oração, para o jejum, para a busca mesmo. Estimulando, né? Estimulando. Porque a gente sabe que vem muito da casa. Lógico, a gente, no meio do caminho, né, a gente vai ver famílias desestruturadas que foram alcançadas por uma criança, né, que falou, mãe, vamos para a igreja, eu tô indo. Então, só complementando aqui, hoje eu tenho a minha sobrinha Manu, que ela vem para a igreja. Ela trouxe o pai dela. Olha só, tá vendo? Sabe, as minhas filhinhas, né, a Valentina e a Antonella, começaram a falar para Manu, vamos pra igreja, Manu, esses vídeos não, Manu, Manu. E você vê essas crianças evangelizando, do jeito deles, né? Então, acho que isso é muito lindo. E poder demais. Testemunhar isso e viver isso dentro da minha casa, eu acho que é um privilégio, né? É um testemunho de vida. Porque você começa de fato, sabe assim... É o que a gente fala, a gente vê muita coisa. Você começa a viver, de fato, aquilo que você prega, sabe? Então, assim, você começa a olhar todo mundo numa unidade. Então, a ideia é que todas essas crianças sejam salvas, sabe? A ideia é que todas essas crianças sigam servindo a Deus aqui na igreja, sabe? E a ideia também é que essas crianças, como vocês falaram ali no momento da nossa oração,
sejam alcançadas, sejam futuros pastores, sejam futuros diáconos, sabe? Que eles tenham prazer no serviço da obra, que eles possam, assim como você, Márcio, irem, sabe assim, eu falo, né, se minha filha chegasse hoje para mim, a Valentina e a Antonella, ela fala assim, mãe, a gente vai lá para a África, a gente vai servir a Deus. Cara, seria Vou fazer o seminário, né? Vou para um seminário promessista, eu ia apoiar, sabe por quê? Porque é isso, sabe? Exato. Às vezes a sociedade implanta algumas coisas na gente que a gente tem que fazer primeiro, né? Assim, né? Então... Padrão, né? Um padrão, né? Não, você Padrão, tem que... melhor emprego, casar, formar, ter uma casa, Você entendeu? Eu não posso. E acaba se perdendo essa... Hoje, né? Eu pensando, cara, se eu tivesse essa oportunidade, às vezes eu vejo ali jovens, crianças que vão servir, que vão longe. Hoje, eu, Virgínia, né? Eu posso ir de uma outra forma, né? Porque a forma da gente ir, às vezes, é abençoando, né? Orando, contribuindo. Só que hoje eu não consigo mais ir. Você entende? Sim. Não sei se você já pensou nisso, Márcio. Hoje eu não consigo, largar tudo e... Os caminhos que a gente escolheu, às vezes não dá mais pra tomar essa... você entendeu? Exatamente. Mas, assim, essas crianças têm essa oportunidade de fazer o ID, mas de uma forma, assim... pisar o pé, sabe? Nos lugares que a gente não foi. Então, eu acho isso tremendo. Eu acho que isso para a estrutura, falando do MCA como um todo, é o evangelho mesmo. É a pregação do evangelho, é evangelizar essas crianças, levar essas crianças até os caminhos do Senhor, levar esses adolescentes. Então, só enfatizar que a gente tem um projeto também com os adolescentes do PG Teens, que Márcio já participou. Felipe, sinta-se convidado aí para participar com a gente. Já vou no próximo. Opa! Já vou no próximo. Então, a gente vai na casa desses adolescentes, faz encontro de meninas, que também é importante. Porque eles estão numa fase também que eles precisam... Qual que é a faixa etária, só para o pessoal saber do PG Teens? Do PG, a gente atende aí dos 14... Porque assim, o MCA também, para enfatizar, ele é do 0, né, até os 17 anos. Só que como 17, às vezes, hoje a gente tá muito maduro, né? Então, 17, às vezes, já tá batizado, já tá mais ali pro Ministério de Jovem, aí acaba que o Ministério de Jovem que conduz, né? Mas quando chega ali aquela fase 15, 16, a gente ainda acompanha, né? E é uma fase, assim... E é muito importante esse acompanhamento, né? É bem importante. Então, você vê eles ali se abrindo, né? Esses adolescentes hoje, eles ficaram aquela fase da pandemia, né? Então, eles são mais retraídos, né? Então, é você também entrar nesse universo, né? Então, esses dias uma adolescente me procurou para falar, assim, aí eu falei, caramba, que legal. Então, você vai vendo que isso funciona. E eles estão pedindo esses encontros, legal, né? Então, acho que eles estão sedentos, né? Eles querem, né? Querem ter essa experiência. E eles ficam assim, eles nem são jovens... Eles estão ali no meio do caminho. Nem são crianças. Então, eles estão ali. Então, eles precisam também ter esse olhar especial. Virgínia, eu tô ansioso agora pra gente mostrar lá nosso espaço. Eu já conheço mais pro pessoal. Então, vamos lá conhecer? Já mostra a estrutura do MCA pra você de casa. Daqui a pouco a gente volta aqui pra gente finalizar. Tudo bem? Bora lá? Bora! Olá, meus irmãos, olá quem está assistindo aí o podcast. Estamos aqui hoje no MCA, tá? A gente veio aqui apresentar a estrutura para vocês. Então hoje o MCA, que é o nosso Ministério de Crianças e Adolescentes, eles contam com uma estrutura de 6 salas ao todo. A gente vai entrar aqui nos juniores, tá? Para mostrar um pouquinho da estrutura, tá bom? Vou bater aqui na porta e aí a gente vai entrar e vai conhecer a sala, tá bom? Ó, juniores, paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui nos juniores. Aqui é o juniores 1 ou juniores 2? Juniores 1. Juniores 1. 2. Juniores 2. Eu queria só conhecer um pouquinho aqui da estrutura, mostrar os jovens aqui da nossa igreja. Estamos aqui com a professora Thaís. Professora, paz. Eu só queria perguntar 2 coisinhas para você. Essa sala tem em média quantos alunos aqui? 15 alunos. 15 alunos? E qual em média a faixa etária que vocês atendem aqui na sala? De 10 a 14 anos. Ah, legal. Faixa etária. Ah, que bacana. Que Deus abençoe vocês, viu? Amém. Tchau, tchau. Tchau. Ó, acabamos de sair da sala dos juniores.
Agora a gente vai mostrar aqui um pouquinho mais da estrutura, né? Então essa aqui é a decoração, tá? Do MCA, né? Lá em cima tem mais 3 salas. Então a gente vai subir aqui, ó. É tudo bem decorado, né? Muito legal, muito bacana, né? Eu vou mostrar aqui também, ó. Isso, ó. As nuvens, né? Então essa aqui é a estrutura do nosso MCA, né? Aqui, ó, já tem um banner aqui que já deixa bem claro, ó. Bem-vindos, MCA Guaianazes. Então você que está procurando aí uma igreja, você que tem um filho nessa faixa de idade, você é bem-vindo aqui. Olha, a gente vai conhecer aqui um pouquinho das salas, tá? Do MCA. Agora a gente vai conhecer um pouquinho do Juniores 1. Lá embaixo a gente teve o Juniores 2, agora é o Juniores 1. Paz, paz, paz. Bom dia, irmãos. Olha, bastante gente, uma sala muito cheia. Estamos aqui com a professora Elisângela. Paz, tudo bom? Tudo bem? Que bom. Professor, eu queria perguntar para você uma média de quantos alunos assim que vocês atendem aqui na sala hoje? Hoje temos 12, mas chega aos 16, até 18 a gente já teve. Nós estamos recebendo, não só mais visitas, né? A gente recebeu uma galera aí do canal. Olha, que não legal. Visitas. Tá certo. Dá um tchauzinho aí. Dá um tchauzinho? Tchau. Aí, ó. Legal. Vocês também dão um tchauzinho aí? Aê. Tá Mas certo. hoje falta bastante gente. Hoje faltou. Será que é o frio? Eu acho. Pode ser, né? E uma outra pergunta. Qual que é a faixa etária em média aqui da sala? Aqui é de 9 a 11, né, galera? De 9 a 11. 9 a 11? Ah, que legal. Então nós temos aqui uma estrutura bem legal. Ó, temos bastante mesas aqui, bastante cadeiras. Temos uma televisão aqui também, ó, para poder compartilhar conteúdos, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Olha, então aqui é a sala do Jardim de Infância. Vamos conhecer um pouquinho? Licença. Oi. Paz do Senhor a todos. Paz, gente. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bom? Estamos aqui com a professora Keila. Prazer. Prazer, Keila. Temos também a professora Thay também. Tudo bem? Tudo bom? Professora, eu queria conhecer um pouquinho da sala de vocês e queria saber, em média, quantos alunos que vocês atendem aqui por sábado? Geralmente vem cerca de 15 alunos. Ah. É uma média boa. Hoje ainda tá vazio, mas Um é pouquinho 15 mais alunos. vazio. Ah, legal. E qual que é a faixa etária em média que vocês atendem aqui? É de 3 a 5 anos. Ah, Aí a legal. partir dos 6 já vai pra sala dos maiorzinhos. Mas aqui é de 3 a 6. Ah, legal. Bom? Bacana então, obrigado. Tá, vamos mostrar só um pouquinho da Tchau, estrutura. gente. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Boa aula pra vocês. Obrigada. Todo mundo agradece. Tchau, tchau. Ó, estamos aqui na sala dos primários, né? Vamos bater na porta, vamos conhecer um pouquinho da estrutura? Olá, bom dia, paz do Senhor a todos. Amém. Tô aqui com a professora Rawane. Professora, eu queria saber com você quantos alunos em média que tem aqui nessa sala? De 15 a 20. Ah, legal. E qual que é a faixa etária em média aqui? De 6 a 8 anos. Ah, legal. Ó, vou mostrar um pouquinho aqui da estrutura para vocês, a decoração, ó. Olha que legal. Uma decoração bem chamativa, bem interessante. Temos aqui os materiais também, ó. Também da aula. Pessoal, Deus abençoe vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Ótima aula para vocês. Estamos aqui na sala dos adolescentes agora, que é a maior faixa etária que o MCA atende, né? A gente vai entrar um pouquinho aqui na sala para conhecer um pouquinho da estrutura, um pouquinho da sala, né? Quantos alunos que tem. A gente vai falar aqui um pouquinho com a professora. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui na sala dos adolescentes, com a professora Rosângela. Aqui estão os adolescentes da sala, né? Professora, eu queria só confirmar com você algumas informações. Quantas pessoas em média, quantos alunos em média tem aqui na sala? Geralmente a média é entre 6, 8 alunos. Ah, legal. E qual mais ou menos a faixa etária dos alunos aqui da sala? Até 16 anos. Ah, legal. 17 anos. Bacana então. Muito obrigado, viu? Jovens, obrigado. Deus abençoe vocês.
agora estamos aqui no berçário da nossa igreja, que também é a sala das mães, tá? Então aqui ela é uma sala multiuso. Ela é utilizada num período de aula para o berçário, né, para os menores do MCA, e durante o culto para a sala das mães. Então a gente vai entrar aqui agora e vai mostrar um pouquinho da estrutura para vocês, tá bom? Olá, paz do Senhor a todos. Dá oi, Felipe. Fala oi. Oi, crianças. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Isaac? Tudo jóia? Estamos aqui com as professoras, a irmã Alexandra. E paz, irmã. Estamos aqui também com a professora, a nossa irmã Carol também. Paz. Irmãs, eu queria só conhecer um pouquinho da estrutura e queria ver com vocês, em média, quantos alunos que vocês têm aqui na sala do berçário? Eita! 17? 7. Ah, 7? Agora as visitas. Ah, legal. Que bom. E qual que é a faixa etária que vocês atendem aqui das crianças, em uma média? De 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos. Ah, legal. Faz 3 anos, Isaac. 3 anos, Isaac? 3? 3 anos? 3? Ah, é? Tá bom, irmãs. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Então, a vocês que estão assistindo esse vídeo, nossa igreja tem uma estrutura para berçário, tá? Então, se você tem um filhinho pequenininho aí dentro da sua casa, vai ser bem atendido, tá bom? Deus abençoe. Estamos aqui com o nosso diácono Evandro. O diácono Evandro, ele tem uma perua escolar e ele traz algumas crianças todo sábado para poder participar das aulas do MCA, né, para ouvir a palavra de Deus. Vando, paz do Senhor. Eu gostaria, Vando, de entender um pouquinho, né, fazer algumas perguntas para você. Eu queria saber quantas crianças em média que você traz todos os sábados aí, e de onde que vocês trazem, de onde que elas vêm. Então, essas crianças, elas são alunos meus da perua, né? Certo. Eu faço a linha lá no Itaim Paulista, precisamente mais lá dentro do Pantanal. Certo. Né? A quantidade de criança que por enquanto está vindo, geralmente em torno de 10 a 15 crianças, né? Bastante, tem legal. Passa um pouquinho a mais, né? Vai para 17. A gente não conseguiu ainda trazer fazer a lotação completa da perua, mas a gente tem fé em Deus que vai chegar uma hora que a gente vai conseguir encher a perua e trazer, né? Certeza. Qual que é a lotação máxima da perua? 26 lugares. Ah, então falta aí mais ou menos umas 11 crianças, Isso, né? Deus vai abençoar. É verdade. E você busca elas em qual bairro? Dentro do Pantanal mesmo. Lá no Jardim, lá no Itaim Paulista, dentro do Pantanal. Jardim Seabra, aquelas regiões ali. Ah, legal, Vando. E qual o sentimento, assim, Vando, quando você sai de manhã no sábado para ir buscar eles? O que você sente, assim? É um sentimento de gratidão, né? Você saber que você tem um bem que Deus te deu e você está usando ele, né, não só para o seu trabalho em si, para o seu ganha-pão, mas também fazendo daquilo que Deus te deu algo para também fazer com que o evangelho seja distribuído de uma certa forma, né? A palavra de Deus seja divulgada. Verdade, usando a sua bênção para abençoar outras pessoas, né? Isso aí, Vando. E, cara, parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigado. Muito bonito mesmo. A gente passou lá nas salas lá um pouquinho antes, a gente viu a quantidade de crianças que tem do Pantanal que você trouxe. Que Deus continue usando a sua vida, tá? Que Deus continue te capacitando e que você consiga trazer não só essas crianças, mas em breve os pais também, os tios, os parentes, né? Que a gente sabe que a semente está sendo plantada nelas e vai ser, vai florescer e vai pegar os pais. A gente crê nisso, né? Esse é um projeto que já nasceu há um bom tempo atrás, mas eu só consegui colocar em prática agora, né? Ah, que bacana. Então a gente vai evoluindo, conforme vai dando para fazer, a gente vai seguindo. Ah, legal. Então, minha ideia é que assim, que todo o prédio da igreja seja cheio, seja ocupado, entendeu? Eita, de uma certa forma. Então eu acho que a escola bíblica nossa, Adventista da Promessa, ela tem que fazer valer a pena. Verdade. Então esse é o meu pensamento, entendeu? A gente tem que fazer dessa estrutura aqui um canal de bênção, não só aqui pro bairro, mas para toda a região de São Paulo. Verdade, Vando, é isso aí, cara. Falou tudo mesmo. Cara, te agradeço, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Eu louvo a Deus pelo trabalho de vocês. Eu acho que é interessante esse trabalho que vocês fazem, né? É uma forma da gente estar evoluindo, né? E expondo aí o trabalho da igreja,
expondo de uma forma assim, como que a gente pode oferecer os nossos trabalhos. Né? Verdade, Wanda, é essa a intenção mesmo. Como a gente diz no podcast, né? De dentro para fora. Então mostrar a nossa estrutura, mostrar tudo aquilo que a gente tem e para aqueles que estão de fora, né? O que eles têm aqui, o que eles podem ter aqui, que vale a pena vir neste lugar para conhecer a palavra de Deus, né? E ser plantado aí o evangelho no coração deles. Wanda, agora tá dando a hora delas ir embora já, né? Isso. Você vai levar elas para casa, né? Isso, agora chegou o término, né, das aulas deles, agora a gente pega eles e conduz eles cada um para sua casa. E deixando já acertado de que toda criança, independente de idade, quiser fazer parte, pode fazer parte, não vai pagar nada, não tem custo nenhum com isso. A nossa intenção aqui é fazer com que elas tenham desenvolvimento, porque o curso que a gente oferece é um curso não só de estudo bíblico, mas também de cidadania. Verdade. Então a gente está nesse trabalho aí, nesse empenho, porque a nossa intenção aqui é formar cidadão. Perfeito. Entendeu? Que a gente quer um cidadão melhor no futuro. Perfeito. Deus abençoe e fica com Deus. Tchau. Chegamos aqui então ao final da gravação do MCA, né? Vocês viram como Deus tem abençoado poderosamente, grandemente esse ministério? Tem sido uma bênção na nossa igreja esse ministério, viu, gente? Então aqui a gente pôde mostrar um pouquinho da estrutura, né? Ao todo, o MCA possui 6 salas, né, que atende aí crianças, você viu aí do berçário até os adolescentes, tá? Então vai numa faixa aí de 0 a 17 anos, tá? Então, você que está procurando uma igreja, tá? Que tem um filho nessa faixa etária aí, tá? Pode trazer, tá, para nossa igreja. Você pode ver que tem bastante sala, tem bastante estrutura. De repente um sobrinho, de repente um vizinho, de repente um aluno, você que é professor, de repente alguém que você conhece, tá? Que tem uma faixa etária aí que está procurando alguma igreja, tá? Traga essas crianças, esses jovens para nossa igreja, tá? Vamos encher eles da palavra de Deus. E você também, que é adulto, né? Você está super convidado para vir aqui na nossa igreja, para conhecer a nossa estrutura e para fazer parte dessa igreja abençoada. Que Deus abençoe, um grande abraço e até mais. Voltamos aqui para o nosso estúdio. Virgínia, muito bom, Legal, incrível. né? Por mais que a gente conhece a estrutura, eu vou dizer, porque na correria a gente sempre está envolvido. Eu estou envolvido às vezes com a escola bíblica, né, daqui na nave da igreja. Então, poucas vezes eu tenho oportunidade de subir lá no MCA para me acompanhar como que é o dia a dia de vocês. Muitos irmãos também nunca tiveram essa oportunidade, até porque não dá para todo mundo ficar subindo lá, né, atrapalha, distrai as crianças, enfim. E hoje ela tem essa oportunidade, todos os irmãos, né, as pessoas que não conhecem nossa igreja têm a oportunidade de conhecer, de saber. Parabéns pelo trabalho, parabéns aí por todo esse desafio. Antes de eu passar a palavra para a Virgínia, né, Fê, para ela poder dar um recado aí pro pessoal de casa, eu queria só compartilhar um conteúdo, recomendar para vocês aqui o Desafio de Interpretar a Bíblia Hoje, do nosso pastor Eleilton de Souza, um livro sensacional aqui que vai te ajudar a fazer interpretação bíblica. Quero também compartilhar a nossa igreja, a nossa lição desse trimestre. Talvez você vai assistir daqui um tempo, não tem problema se você quiser estudar essa lição. Igreja em Modo Missão são conteúdos da nossa editora Promessa, exclusivos. Adquira já pelo nosso canal da Igreja da Promessa, fique à vontade. Conteúdos importantes. Pega esse livro aqui também, vou fazer a propaganda aqui para o nosso pastor, que também é da nossa igreja, Daniel Freschi, Como o Dinheiro Funciona. Um livro sensacional, meus irmãos. É a pena a leitura. Finanças com Propósito. É importante você adquirir esse livro, né? Ajude a obra do Senhor, ajude o nosso pastor aí nessa missão. Amém? Amém. E Virgínia, é com você. Um recado aí para vocês. Olha para essa câmera de cá, dá um recado aí para as crianças, para os pais, para o pessoal que não conhece a nossa igreja ainda. Passando aqui para agradecer a oportunidade de estar no podcast. Acho que é um projeto sensacional de mostrar um pouquinho mais aí da nossa igreja. Estou muito feliz de representar, né, o MCA, porque por trás, né, da Virgínia tem uma liderança super madura, né? Então
também aqui falar da Rosângela, da Cibele, que nos ajudam aí nessa obra, que é importante. Agradecer ao pastor, ao Misael, que nos apoiam aí nas questões mais administrativas ali. Então, agradecer também esse apoio que a gente tem, que é muito importante para a gente poder seguir. Um agradecimento especial a cada professor que se dedica nesse chamado. Isso é muito importante para a obra de Deus. A gente tem essa oportunidade aí de marcar vidas. Então, agradecer a cada um que se dispõe. Queria agradecer também aqui as irmãs que preparam o lanche ali com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação. Agradecer as irmãs que limpam o nosso espaço. Então, ali é um trabalho de muitas mãos, né? Então, agradecer é uma gratidão eterna. Agradecer as crianças que têm feito tudo com tanto amor, com tanto zelo. Agradecer aos pais, agradecer aqui o Diácono Evandro. Então, são muitos apoiadores desse projeto. Então, você aí de casa, que está nos assistindo, você que ainda não tem uma igreja para congregar, tá aí seu filho, sua filha. Aqui a gente tem uma estrutura para receber sua criança, seu adolescente. E a gente tem uma estrutura muito boa. Nos procure o corpo pastoral dessa igreja, né? Essa igreja que vai te receber com muito amor, com muito carinho. Nos procure. A gente também quer deixar esse agradecimento, né? E honrar, né, a Deus primeiramente, que nos permite, né, viver tudo isso. Então, estou muito grata. Assistam muito, curtam, compartilhem, ofertem na obra do Senhor, que isso é importante para que a gente possa aí alcançar muitas vidas. Deus abençoe muito vocês, fiquem com Deus. Virgínia, queria te agradecer pela disponibilidade, que Deus continue abençoando grandemente o seu ministério, a sua vida. E é isso aí, pessoal, muito obrigado, né, por estar conosco aqui. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E como a Virgínia falou, né, compartilhe esse vídeo, curtam, nos ajude a alcançar as pessoas certas, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Obrigado, Virgínia. Foi um prazer, viu? Foi um privilégio poder estar aqui junto. Vaso, obrigado, viu? Agradeço, meu Felipe, é uma benção aqui. Obrigado mesmo por estar aqui comigo nesse podcast, nessa gravação hoje. E a você de casa que nos acompanhou, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, reforçando, compartilhe esse conteúdo, porque ele pode alcançar alguma criança, alguma família, né? E ela pode estar aqui sabendo que ela vai ser abraçada e acolhida nessa igreja. Um forte abraço e até o próximo podcast Progressistas Guaianazes, de dentro para fora.